pessoal, bem-vindos a mais uma leitura coletiva da obra Poder e Dinheiro, na qual a gente não faz a leitura do Poder e Dinheiro, mas a gente está começando 2023 com a leitura de 2 artigos lançados pelo João Bernardo no ano de 2019. Na verdade, são 2 artigos que se complementam, né? E a gente hoje inicia e provavelmente termina a discussão da parte 2 do artigo Economia de Troca de Presente para uma Teoria do Modo de Produção Pré-Capitalista, parte 2. Tá lançada na revista Marx e o Marxismo. E na descrição desse vídeo você também pode encontrar o link para o texto. Bom, feita essa abertura, feita essa apresentação, passo a palavra então para os meus queridos e meus queridos colegas de live para começar a discutir o texto. Alguém quer começar com algum comentário? Alguém quer iniciar fazendo alguma discussão? Eu não. Senão, clássico, Mário. Assim, uma coisa que eu queria comentar, de repente, na partida, é uma questão de forma do texto, né? Não sei o que vocês acharam. Mas eu esperava que fosse ter um fechamento. E a impressão que eu fiquei é que o texto acaba sem fim. Ele vai lá, quando ele está falando lá da questão da América pré-colombiana e tal, o texto acaba. Simplesmente do nada. Fui eu que li de maneira muito aligerada e não entendi? Ou para vocês também foi mais ou menos isso? Não, eu cheguei a procurar a parte 3 na primeira vez que eu tive contato com esses artigos. Daí eu fiquei com a mesma impressão. Não, eu tenho essa sensação também, gente. Eu não sei em que condições específicas ele escreveu esse trabalho, né? Porque eu acho que eu recebi esse trabalho e me enviou. Na verdade, é um artigo só. Tá? Foi um trabalho que eu não sei nem exatamente se era um artigo, se era um material que ele iniciava e pretendia aprofundar e parou e ficou por ali, porque eu acho que a nossa mobilização pelo livro talvez tenha feito com que ele voltasse a mexer com algumas coisas que ele potencialmente tem elaborado lá no período mais intenso da redação do livro, né? E que ele voltou a mobilizar de alguma forma em função da gente ter iniciado o grupo de leitura que, como vocês viram, ele acompanha, né? Então ele me enviou num dado momento esse material, né? E disse que não tinha algo que ele tinha escrito, não tinha publicado em lugar nenhum, né? E aí eu tomei a iniciativa de propor ao texto a revista do NIEP. Né? O texto foi aprovado, mas com a dificuldade decorrente de que o texto não estava elaborado para isso, né? Não estava nas normas da revista, ultrapassava em muito o limite, né? E então a alternativa foi cortar o texto em 2 partes, né? Eu fiz um resumo introdutório, o abstract, né? Ajeitamos as notas e tudo mais para publicação, né? E é claro, com o aval dele, né? Mas eu não sei se foi um material de estudo pessoal, originalmente elaborado por ele, se ele pretendia publicar tal como estava, eu não sei, né? Que, como eu disse, eu acho que o relato que a gente tem é de que ele levou cerca de 22 anos escrevendo esse livro, esses 3 volumes, né? E, portanto, isso foi intercalado com uma série de outros trabalhos. E também, aparentemente, depois que ele publicou, depois que ele escreveu, acho que ele tardou a publicar, depois que ele escreveu, ele parou de mexer com essas coisas, porque não é a área de trabalho sistemática dele, né? Então, eu imagino que ele tenha produzido notas e coisas desse tipo durante o processo, e o nosso interesse o levou a voltar também para materiais que ele tinha deixado de lado, né? Então, de fato, né, o texto não tem uma conclusão evidente, né? Eu acho que a gente também conversou, a gente cogitou em algum momento também dos nossos debates, né, uma certa especificidade, digamos assim, entre aspas, né, do que está na moda de mobilizar do lugar de fala do nosso autor, né? Porque ele não é ele durante muito tempo deu cursos universitários, inclusive no Brasil, talvez inclusive mais no Brasil do que qualquer outro lugar, especialmente no interior de São Paulo, em programas de pós-graduação, de educação e de serviço social, né?
Então, assim, mas não foi nunca um vínculo formal, ele nunca foi, ele era professor visitante, convidado, coisa do tipo, né? E ele teve uma trajetória pessoal muito pautada no didatismo, né? No autodidatismo, porque ele saiu da universidade muito cedo, né? Ele foi expulso em função lá de disputas dentro da universidade e tal. Então ele tem, né, o vínculo dele com o acadêmico tem bastante particularidades, né? E eu acho que isso se revela na escrita dele também, né? Tem certos cânones, por exemplo, que ele não, aos quais ele não se apega muito, né? Então não sei se, porque o próprio Poder e Dinheiro, né, tem certas, digamos, tem uma construção que envolve elementos que não são correntes no meio acadêmico, né? Então não sei se teria uma conclusão mais apurada, mais específica, né? Mas de fato ele acaba meio de forma abrupta, né? Gente, alguém quer fazer alguma indicação de passagem? Eu separei aqui vários que eu queria trocar ideia com vocês, mas não sei se o Caio e o Diogo querem começar propondo alguma reflexão. A primeira que me chamou a atenção foi aquele último parágrafo ali do item 9. Se o sistema de troca de presentes era perfeitamente compatível com as relações mercantis, ou se podia mesmo ser reforçado por elas, conclui-se que a expansão europeia, com a formação de um mercado mundial, jamais poderia por si só destruir o sistema de troca de presentes. Contrariamente ao modelo adotado por Marx, não foi através do mercado que o capitalismo liquidou os outros regimes econômicos e subjugou as populações que até então os haviam adotado. Para isso foram necessárias a ocupação dos territórios e a violência exercida por seus habitantes, alterando diretamente as suas relações sociais e os seus modos de trabalho. Essa passagem aí me colocou uma pulga atrás da orelha, assim, fiquei bastante intrigado com ela. Desculpa, tá em que página mesmo? Eu não estou conseguindo localizar aqui. Está na Eu marquei página também, mas 346. 346. 346. Tá muito à frente aqui. É engraçado, eu também me chamou bastante atenção esse trecho, porque se por um lado o argumento dele parece que faz bastante sentido, por outro, antes de ter lido esse trecho, eu tinha chegado a uma conclusão semelhante à que ele diz aqui que Marx defende, apesar de eu não saber de onde é essa referência do Marx, mas eu estava pensando se realmente, por exemplo, a concepção de valor mais subjetivo, ela consegue existir em um contexto de um mercado mundial, porque me parece que quanto mais mundializada, mais conectada é uma economia, menos razoável é que determinada sociedade, determinado povo consiga manter uma percepção subjetiva do valor das mercadorias, né? Quer dizer, que não são nem mercadorias, dependendo do caso, né? Mas, enfim, porque uma vez que aquela sociedade está integrada em um nível mais global, e que não são relações um a um, mas que, por exemplo, consegue estabelecer relações comerciais com diversos grupos diferentes que passam, por exemplo, por um lugar mais isolado, ela vai adquirindo uma percepção de que aquele produto que ela está colocando ali naquela relação comercial, pode ter um valor maior ou menor a depender do caso. Não sei se está ficando claro o que eu quero dizer. Mas quer dizer, para a gente é muito óbvio, por exemplo, que por mais que você seja uma pessoa míope, você tenha um carro e você não tenha uma carteira de motorista, não significa que você vai trocar o seu carro por um óculos. Porque a gente sabe objetivamente que o carro vale muito mais que o óculos. Então você vende seu carro e compra 5.000 óculos. Então, não é uma questão de necessidade, não é uma questão de percepção individual, subjetiva, é uma questão de valor objetivo, porque a gente sabe que essa troca pode ser executada. No caso,
dessa troca não poder ser executada, eu acho que faz sentido pensar nesse valor mais subjetivo, não sei se ficou claro. Então, quando ele diz aqui que é o mercado que liquidou os outros regimes econômicos e subjugou as populações que até então os haviam adotado, eu acho que isso faz sentido. Apesar de ele estar criticando essa posição, eu tinha chegado a uma conclusão similar a ela, mas não sei se faz sentido o que eu estou falando. Dudu tá com cara de estranheza. Não, porque eu acho que eu não entendi o que o Caio quis dizer. Eu me perdi um pouco na fala dele. Então, desculpe, Caio. Não, tranquilo. Foi o exemplo do óculos? Não, assim, esse exemplo ele pareceu fazer bastante sentido para mim. Quer dizer, não, mas a ideia que ele fala no outro artigo, né? Que a troca se dava pelo atendimento das necessidades objetivas. Mas o que eu não consegui fazer a relação foi com o trecho que o Diogo leu. Essa parte do argumento, porque o que está aqui dito é que não é o mercado que agiu como solvente das relações pré-capitalistas. Não foi a expansão do mercado capitalista que agiu como solvente, mas sim a necessidade de subjugar populações inteiras através da violência para implementar essas novas formas de trabalho. A conexão entre o que você falou e esse trecho que eu me perdi. Não, então, acho que o que o João Bernardo está falando aí é que essas percepções subjetivas de valor, por exemplo, não... que elas são, de certa forma, compatíveis, outros modelos econômicos são compatíveis com o mercado, né? Então, não foi o mercado por si só que acabou com esses outros modelos econômicos, por exemplo, da troca de presentes, e sim o que ele chama aqui de ocupação dos territórios e violência exercida sobre seus habitantes, alterando diretamente as suas relações sociais e seus modos de trabalho. Mas o que eu estava falando é que essa conclusão do Marx, que ele está falando que está equivocada, foi uma conclusão que eu também cheguei em outro momento, que me parece também fazer sentido. Então, era mais isso, assim. Também querendo compartilhar essa proposição de que quanto mais integrada, mais globalizada está uma economia, menos viável parece ser manter uma percepção mais subjetiva do valor. Não sei se isso é uma conclusão óbvia, se Marx parte desse princípio em algum momento, ou se eu estou fazendo alguma simplificação muito grosseira aqui. Assim, a impressão que eu tenho, quer dizer, primeiro é que acho que tem algumas, digamos, gradações que a gente precisa fazer em torno desse parágrafo. Né? Se Marx, de alguma forma, atribui o desenvolvimento do mercado global internacional, né, a implantação do capitalismo, a superação das formas pré-capitalistas, Marx, em lugar nenhum, o atribui, por extensão, afirmando que a expansão do mercado global suprimiu uma forma pré-capitalista dominante, reinante, que era o sistema da troca de presentes, que era incompatível com ela. Marx não trata disso, salvo engano de minha parte. Tá? Essa não era uma referência corrente ao tempo de Marx. Tá? De que houvesse... É quase que a proposição de que havia mecanismos pré-capitalistas que apontavam no sentido do potencial de uma globalização das interações, né? Inclusive pela dinâmica da troca de presentes. Né? Então, essa é uma conclusão a que o João Bernardo se dá o direito de chegar, mas não se pode atribuir ao Marx. Né? Se Marx se dá ao desenvolvimento do mercado capitalista um peso importante na superação das formas pré-capitalistas, não é por qualquer interação, por qualquer incompatibilidade entre o mercado capitalista e as formas prévias de troca de presentes. Tá? O que Marx, salvo engano de minha parte, não tinha conhecimento, não trabalhava com essa referência. Tá? O que é interessante, a meu ver, na proposição primeira do João Bernardo é mostrar que o sistema de troca de presentes não é incompatível com o sistema de comércio. Tá? Ou seja, um sistema de comércio ampliado, um sistema de comércio com a capacidade de articulação de várias sociedades diversas, vários cantos do planeta, ela era perfeitamente compatível com a vigência do sistema de troca de presentes. Tá? E que, portanto, não dá para imaginar
que não Marx, mas não dá para imaginar que o simples desenvolvimento não dá para atribuir a um desenvolvimento global da atividade comercial um fim meio que consequente do sistema de troca de presentes. Agora, eu não sei se o João Bernardo concorda com isso, mas parece que sim, quando ele diz, ou quando ele concebe que o sistema de troca de presentes é um sistema central para o pré-capitalismo, parece que ele não o seja para o capitalismo. E aí se coloca por extensão a questão, por que não? Por que o sistema de troca de presentes, de alguma forma, se não desaparece plenamente, decai consideravelmente com o desenvolvimento do capitalismo? Essa seria uma questão a considerar. O sistema de troca de presentes parece não ser incompatível com o sistema mercantil pré-capitalista, mas de alguma forma parece ser incompatível com o sistema mercantil capitalista, porque a ascensão de um pode estar associado, a menos que seja mera coincidência, à decadência do outro. Agora, Marx não fez essa articulação. Marx não explicou a centralidade do desenvolvimento do mercado capitalista porque ele que destruiu uma forma prévia dominante. E quando Marx ressalta a importância, Marx eu acho que está longe de pretender que a dinâmica mercantil capitalista foi um elemento decisivo, porque no famoso capítulo 24 ele aborda a questão que o João Bernardo destaca, o domínio, o poderio sobre os povos, está abordado no capítulo 24, né? No famoso capítulo acerca da acumulação, da chamada acumulação primitiva, em que esse processo foi ali claramente caracterizado como um processo fundamental. Então, acho que aqui também a gente tem uma radicalização de perspectiva. Não me parece que Marx reduza, primeiro, tem que ficar claro, sem Marx, a expansão das relações mercantis foi decisiva para a disseminação do capitalismo, ele não contrapõe essa disseminação à crise ou a uma derrocada, uma decadência do sistema de troca de presentes, porque ele não trata disso. Em segundo lugar, em que pese a possibilidade da importância da dinâmica de desenvolvimento do sistema capitalista, Marx está longe de resumir ou reduzir a esse elemento a centralidade do processo. Por outro lado, eu tenho a impressão que tem alguns estudos que ressaltam o impacto da dinâmica desse comércio capitalista em certos quadros locais de produção, inclusive. Eu me lembro de um autor que foi muito importante para mim, o Sider, Gerald Sider, nos estudos que ele faz, por exemplo, das comunidades indígenas norte-americanas, ele destaca o que derivou para certas comunidades do contato com a atividade mercantil dos colonizadores, que demandavam, por exemplo, a demanda de peles levou certas comunidades a radicalizar em tal nível a caça de certos animais que até a dinâmica cotidiana das aldeias foi alterada. Quer dizer, os caras passaram a caçar numa quantidade tal que eles muitas vezes tinham que abandonar a aldeia, aprofundar-se no território cada vez mais à procura de uma caça que rareava, muitas vezes não retornavam, não restabeleciam um vínculo com a aldeia em muitos casos se fraturava, inclusive, pela disputa e pelo afastamento desses caçadores que tinham que intensificar a atividade de caça. Então, o Sider mostra que a dinâmica do capital mercantil tinha, sim, a capacidade de impactar muito mais a dinâmica de produção e a vida cotidiana dessas sociedades tradicionais do que se imaginou por muito tempo. Então, são algumas questões que ficam para mim dessa referência. O Caio escreveu alguma coisa aqui. Não, era respondendo uma coisa que você tinha mencionado, que era por que o sistema de troca de presentes, então, não seria tão vigente numa sociedade claramente capitalista. Essa é uma questão que ficaria por explorar. Se foi mera coincidência, acho que uma das hipóteses
num extremo é que tenha sido mera coincidência, né? E talvez outra que aí exige mais gradações é que não, mais do que mera coincidência, haveria níveis de incompatibilidade. E aí seria o caso de tentar entender que níveis de incompatibilidade seriam esses, né? E aí acho que, por exemplo, uma questão pode ser que você evoca aqui, né, de uma dimensão política, né, enfim. Mas eu pensei muito mais a questão por aí, né, e menos na questão do valor, né, de que a disseminação da forma capitalista implicaria progressivamente na dificuldade de subjetivar o valor, né? Eu acho que tem a ver muito com... Quer dizer, eu acho que eu fico com a impressão que um dos elementos da nossa dificuldade tem a ver com a questão que a gente já evocou aqui, né? Até que ponto a chamada lei da troca de presentes é uma lei que opera na mesma perspectiva, né, da lei da reprodução ampliada do capital, por exemplo, da lei do valor, se a gente está tratando de uma ideologia, se a gente está tratando de uma dinâmica fundamental do sistema, se é uma dinâmica fundamental do sistema, de onde vem a perspectiva de que certas sociedades as pessoas têm que dar presentes, têm que receber, têm que reciprocar. De onde vem isso? É da demanda de interação social. A interação social ela é tão, né, crucial para a reprodução humana que ela se impõe e, a partir de uma imposição primária, geram-se formas derivadas ideológicas do sentido dessas relações. Do que a gente está tratando exatamente, entendeu? Porque aí, por exemplo, a tua questão ganha sentido. Olha, o sistema de troca de presentes, ele nasce numa demanda de interação social que decorre do caráter primário, do caráter gregário humano e assume uma dimensão política. E aí, portanto, numa produção economicamente condicionada, a dimensão política se fragiliza na interação, entendeu, Caio? Agora, a gente precisa entender o estatuto efetivo dessa lei da troca de presente, que para mim continua. Tá? Eu acho que o e-mail que ele nos mandou, né, que é um tanto enigmático, eu vou pedir esclarecimento, vou tentar conversar sobre a questão com ele. Mas creio eu que incide alguma coisa sobre esse ponto. Né? Porque eu continuo por exemplo, eu consigo conceber, né, a lei do valor associada à interação, né, que envolve a associação capital e trabalho como derivada de uma condição primária, né, a expropriação do trabalhador, a centralidade do trabalho para a reprodução humana e, a partir daí, um mecanismo que empurra, né, que demanda a relação. Agora, no quadro que a gente está estudando, tá? O que demanda a relação? Então, é o caráter primariamente gregário que leva os indivíduos a se associarem, tá? E essa associação assume no pré-capitalismo, né, essa configuração que é fundamentalmente política, daí deriva, né, da necessidade primária da relação, deriva a perspectiva da troca de presente. Isso é uma lei objetiva, tá? Isso é uma ideologia, do que a gente está... Eu continuo com dificuldade para entender isso. Eu acho que enquanto a gente tiver essa dificuldade, é difícil resolver questões como essa. A minha impressão é que funciona basicamente como um mecanismo de iniciar uma relação de exploração, né? De iniciar e manter ela. Quer dizer, você... mas e quando ele diz que as relações antecedem a troca de presente? É verdade. Tem o ponto 11 fala sobre o processo de exploração. De repente a gente pode ir para lá e tentar achar umas respostas. Vocês querem que eu leia? Vai lá. A clivagem implícita no sistema de troca de presentes... Indica a página, Caio, por favor. 350. Ponto 11. Primeiro parágrafo. A clivagem implícita no sistema de troca de presentes ressalta com clareza num provérbio corrente no México colonial. Dar é senhorio, receber é servidão. Mas se no domínio dos presentes de prestígio a superioridade de estatuto era afirmada por meio da oferta de bens
com um valor superior a dos bens recebidos, ou por meio da destruição de uma quantidade de bens superior aos destruídos pelos rivais, como podia o sistema manter-se? Como era possível que alguém, sem se arruinar, desse sempre mais do que recebia? Essa foi a minha dúvida, né, na nossa última reunião. Porque como é que era um sistema de exploração se a pessoa que estava num status social maior tinha que oferecer mais do que ganhava? Como é que ela saía ganhando dessa relação? Significa que realmente isso é só a ponta do iceberg, né? Que não é a relação de exploração em si. Uhum. Ela inicia uma relação de exploração. Então, essa ponta do iceberg que, para mim, genericamente, a gente chama de ideologia. E aí? Mas a coisa do dar mais do que recebe, acho que ele dá conta na primeira parte desse texto, né? Quando ele fala lá, quando que ele dá mais do que recebe, mas no contexto alongado, ele acumula mais do que oferta. Pontualmente que ele dá mais do que recebe, mas na longa duração ele acumula mais, porque gera dependência. E aquilo ali se converte do que era uma prática de contradom, vai se estabelecendo, acho que na parte 2 ele até fala, vai se consolidando no mecanismo de imposto, algo que vai nesse sentido. Então, fala. Se você me permite, Caio, para mim a questão envolve a perspectiva de que eu tenho a sensação, e aí eu acho que o erro é meu, né? Mas eu tenho a sensação que ele transita entre o êmico e o ético de uma forma que eu não sei quando ele está num nível e quando está no outro. Entendeu? Dá mais do que recebe, né? Por exemplo, na perspectiva da dinâmica da época. Ele dá a terra. Né? No contexto do regime senhorial, o dar mais do que receber é dar a terra, e receber de volta parcelas anuais. Né? Ao dar a terra, ele dá o que não há, ele dá um bem de prestígio, que é um bem escasso, ao qual aquele que recebe não tem acesso. Né? E recebe de volta, na forma de renda, pequenas porções de um bem corriqueiro e corrente. Né? Portanto, o que ele recebe é o juro. Uhum. Né? O que ele recebe é o juro daquilo que ele concedeu e que nunca vai poder ser pago. Tá? Agora, a gente está operando em que nível? No nível êmico, no nível ético, onde é que ele está operando com a perspectiva da própria sociedade, onde ele está fazendo a crítica dessa perspectiva, onde é que ele transcende essa perspectiva para afirmar um princípio objetivo? Eu não sei. Eu não consigo identificar. Ô, Mário, uma dúvida aqui, até meio pessoal, né? Essa questão da troca de presentes, ela envolve necessariamente um bem? O que eu estava pensando? Hoje eu estava trabalhando com a questão da temática da fuga de escravos na sociedade visigota. Né? E algumas leis revelam o comportamento de alguns proprietários que, ao invés de capturar ali o fugitivo e devolver para o seu antigo mestre, eles contribuem para dissimular essa fuga. Sim. Eu encarei isso como um dom. Você está recebendo o dom de alguém que está dissimulando a sua fuga, e em troca disso ele ganha a dependência dessa pessoa. Então, eu fico pensando se a questão da troca de presentes, esse mecanismo, ele envolve sempre um bem material, ou se pode ir na linha do que eu estou pensando aqui? Eu acho que não necessariamente envolve um bem material, né? Ele envolve uma condição de existência, né? Nesse caso, um estatuto, né? Agora, em algum nível, né, o movimento primeiro, né, supôs também uma concessão de presente, uma troca de presente, porque se a fuga, por exemplo, né, se a relação primária foi estabelecida sob a dinâmica da troca de presente, a fuga
era a ruptura da relação. A fuga é um exemplo de uma ruptura da relação. A fuga parece ser o exemplo de que há limites para a perspectiva de que as pessoas são obrigadas a dar, receber e reciprocar. Porque se houve aí o elemento, a relação se rompeu. Uma obrigação foi desconsiderada. Eu penso, por exemplo, Dudu, nas referências que a gente tem da fuga de camponeses de terras. Né? Aí o dom foi para o espaço, a relação se rompeu. A tal pressão deixou de ocorrer. E de onde vem isso? O que isso quer dizer para o sistema? Porque a gente fica com a impressão, primeiro, de que há uma força atuante que leva as pessoas a dar, receber e reciprocar. Mas e quando acontece a fuga, por exemplo, dos camponeses? De onde vem a força que permite romper com essa dinâmica? Se isso é uma consciência social vigorosa que se constitui em algumas sociedades, os elementos de ruptura têm muito a dizer para a gente. Quando é que se rompe? Como é que se rompe? Com que capacidade se rompe? Como é possível romper se isso é uma consciência vigorosa? Eu não sei dizer. Eu até pensei nessa questão. Desculpa, Mário, fala, Diogo, fala. Eu até pensei nessa questão do rompimento, quando eu estava imaginando essa questão da fuga, né? E aí, em alguns casos, a própria documentação fala, né, que essa força de trabalho acabava sendo incorporada por outros proprietários, mas aí eu pensei também na questão de renegociar os termos da subordinação, né? Que a partir do momento que... Sim. Né, tem uma renegociação dos termos dessa subordinação, né? Que não vai ser um vínculo idêntico ao que ele tinha com... Provavelmente, né? Estou aqui, né, imaginando que não vai ser um vínculo idêntico ao que ele tinha com o seu antigo senhor, né? Nesse caso. Eu confesso para vocês que é muito confuso a questão para mim. É muito confuso. Porque quando ele começa, lá no comecinho, no outro, né? Mark Bloch estabeleceu que em certas sociedades os indivíduos têm a obrigação de dar e receber. Eu queria entender isso melhor. Mark Bloch estabeleceu que, na perspectiva dos indivíduos em certas sociedades, eles têm obrigação. Aí fica declarada uma perspectiva êmica, que precisa ser explicada. E a crítica que faz ao Bloch, a crítica que ele refere, inclusive, né, que o esqueci de novo o nome dele, o estruturalista francês, Lévi-Strauss faz, é que o Bloch justamente se deixou levar pela perspectiva êmica. E Mário, você está falando do Bloch, você não está se referindo ao Mauss, não? Desculpa, o Marcel Mauss, desculpa. Que o Marcel Mauss se deixou levar pela perspectiva êmica. Né? Então é isso para mim. Ele está apresentando uma concepção reinante no interior de uma dada sociedade que vai em algum momento ser objeto da crítica como expressão de uma aparência que vai revelar a dinâmica essencial das relações nessa sociedade. Ele está mobilizando um elemento que é vigoroso como expressão de aparência para algum momento ele atravessar essa aparência e expressar a essência que dinamiza essa sociedade. Eu não sei. Eu não consigo... Né? Acho que só falando com ele. Não tem muito jeito. Mas vamos em frente, gente. Não vamos se prender só nisso também. Tem um trecho aqui na 352 que me trouxe uma dúvida. Eu cheguei a mencionar ela na nossa última reunião, mas eu não sei, acho que eu não consegui sair com uma conclusão disso. Aí, na verdade, uma citação que ele faz. Gregório de Tours menciona que o bispo de Verdun
Desideratus, obteve um empréstimo do rei Theudebert de 7.000 peças de ouro garantidas pelos mercadores da cidade. O bispo conseguiu tentar pagar o empréstimo com juro. O rei recusou o pagamento, dizendo que não tinha necessidade disso. Então a minha dúvida é mais ou menos a seguinte. Parece que se parte... Posso estar equivocado aqui, mas eu acho que se parte um pouco do princípio, pelo menos no senso comum, de que na sociedade capitalista o poder econômico basicamente equivale ao poder político, né? O poder político é derivado do poder econômico. Só que muitas vezes quando eu leio alguma coisa sobre sociedades pré-capitalistas, parece que se parte do princípio que o poder econômico tem, quer dizer, que o poder político tem alguma espécie de prevalência sobre o poder econômico, né? Aqui ele dá vários indícios de que o mais importante, por exemplo, nesse trecho, é um exemplo, que o mais importante era manter um grupo sob a sua dependência, mesmo que isso tivesse um determinado custo econômico. Então, talvez a gente possa falar aí de uma outra racionalidade geral, né? E eu queria saber se isso faz sentido para vocês, se faz sentido pensar que no pré-capitalismo esse poder político tinha uma prevalência sobre o poder econômico, já que era esse poder político. Só que, assim, em última instância, esse poder político talvez fosse valorizado porque era justamente ele que permitia a manutenção de uma relação de exploração que, em última instância, tem um sentido econômico. Porque a coerção no capitalismo ela se dá através de um dispositivo simplesmente econômico, né? Que, bom, uma vez que os meios de produção estão sob controle do capitalista, você tem que se submeter a uma relação ali que aí a exploração vem da mais-valia. Enquanto que no pré-capitalismo você dependeria de uma coerção política ou da violência, ou o que quer que fosse. Mas então, a dúvida é essa, se faz sentido pensar que no pré-capitalismo a dinâmica, a esfera que tem maior importância, maior prevalência é a política, ou se em todas as sociedades o que importa é realmente essa questão mais econômica, mais material, e que por algum motivo no pré-capitalismo a parte política tem, aparentemente, pelo menos, uma importância maior, mas na prática não tem, ou se ela tem, né? Eu acho que a tua própria digressão responde à questão, né? Se você tem, quer dizer, se a dimensão política é uma dimensão decisiva para a construção e reprodução dos laços de dependência, a exploração econômica depende do elemento político, né? O vínculo pessoal de dependência é o elemento-chave que garante a sistematicidade da exploração econômica, né? Portanto, é isso. A dimensão política ela ganha uma centralidade, não ameniza o caráter último econômico da exploração, né? A demanda, em último caso, não é o exercício do poder político, é aquilo que a gente diz, né? Não é que exercer o poder pelo gosto de exercer o poder, né? Não é exercer o poder pelo anseio pessoal de exercer um poder. Ele tem uma realização econômica, né? Ele é um elemento que dinamiza uma relação econômica. Então, ele é decisivo, a dependência é decisiva. Sem a dependência, em última análise, a materialização da exploração econômica não se efetiva. Então, ele tem uma precedência nessa dinâmica. Ele tem uma centralidade nessa dinâmica. Só paga renda quem é dependente, politicamente dependente, tá? Aí você pergunta se no pré-capitalismo o poder econômico deriva do político, não o contrário. Ao meu ver, o problema talvez resida na nossa intenção de demarcar de forma tão clara as fronteiras entre esses elementos, tá? Porque, segundo a perspectiva do Marx, né, que a Ellen Wood explora bem naquele livro Democracia contra o Capitalismo, tá? Em Marx, a especificidade do político, a separação entre política e econômica é uma aparência da sociedade capitalista, não é nem expressão da sua essência, tá? Então, acho que a questão aí é uma diferenciação tão demarcada do que a gente vai chamar aí de econômico e de político, né? A Ellen Wood fala em condicionamento político da propriedade, por exemplo, tá? Na perspectiva de favorecer o nosso entendimento, tá? Mas a exploração, em última análise,
ela é sempre fundamentalmente econômica e fundamentalmente material na sua realização, porque dela deriva a possibilidade da reprodução essencial das classes. Tá? Agora, ela mobiliza uma série de mecanismos, tá? Mais ou menos envolvidas com ela. Eu acho que a religião, por exemplo, entra aqui também, essencialmente. Tá? Aí a questão é o que eu digo para os alunos: ou a gente pensa religião segundo uma concepção ampliada, ou a gente vai pensar em níveis específicos que se interrelacionam essencialmente. Se a religião não comporta economia dentro dela, tá? Se ela é um campo específico, é um campo específico necessariamente relacionado a um outro campo específico, que é a economia, por exemplo. Tenho acordo e lembrei de um célebre debate se o que determina as relações medievais é o sangue ou se é a propriedade da terra. Isso que me levou aos sorrisos durante a fala do professor Mário Jorge. Enfim. Não sei, pessoal, avançamos mais um pouco, porque aí ele começa a falar dessa questão do crédito, né, que o Mário também comentou durante as vezes que pediu a palavra aqui, e eu acho que é um elemento interessante, né? Um elemento interessante que aparece. O que me chamou a atenção nessa questão do juro, na 349, não sei se chamou a atenção de vocês também, é que a impressão que me deu, e aí, de novo, pode ser uma leitura muito ligeira da minha parte, é de que o que determina os juros, né, o que ele está chamando de juros nessa relação de dom e contradom, o que determina os juros me pareceu ser a relação de oferta e procura. Na 349 ele fala o seguinte, ó: quando incorria em contextos de desigualdade social, o crédito implicava a existência do juro. O valor não era uma característica que se atribuísse a um artigo, mas a relação específica que o veiculava. Quando alguém, a meio do ano agrícola, no momento mais afastado da colheita de um produto, ou por ocasião de uma colheita, no momento em que o produto escasseava, sentia sua falta, solicitava a quem dele dispusesse, comprometendo-se a restituí-lo mais tarde, o que deveria entregar não era um volume idêntico, mas um igual valor. Quando chegasse uma época de relativa abundância em que os devedores podiam encarar a hipótese de pagar as dívidas, as condições que determinavam o valor do gênero haviam se modificado. Os devedores, numa altura crítica, haviam contraído uma dívida no valor X, correspondente a um volume Y de produto. Pagavam, na época de abundância, o mesmo valor X, mas correspondente, então, a um volume NY. Os juros existia igualmente, embora através do processo diferente, na troca dos artigos de luxo. Quanto mais acentuada fosse ou pretendesse ser a diferença de estatutos entre os intervenientes, ou quanto mais viciada fosse a rivalidade entre eles, maior seria o desfazamento entre o valor dos bens recíprocos e mais considerável seria o juro. Portanto, nesse domínio, era o potlate a exigir juros mais elevados. E aí a questão que aparece para mim é o quanto que a oferta e a procura aqui nesse elemento parece jogar um papel fundamental. E eu não sei se isso, de fato, não entra em contradição em algum nível com o que ele apresentou na primeira parte do artigo. O que vocês acham? Foi um pouco a sensação que eu fiquei durante essa leitura desse trecho. Eu fiquei com a mesma sensação, Eduardo. Porque aqui não parece ter tanta importância aquela questão da desigualdade entre os estatutos dos agentes da relação econômica. Ele menciona isso mais de passagem, mas parece que não é mais o elemento central. E, enfim, não sei também. Olha, veja, eu tenho a impressão que a oferta e a procura, a escassez ou a abundância de determinado bem, de determinado objeto, ele impacta a capacidade que o objeto em questão tem
de se definir como de prestígio ou não, de maior prestígio ou de menor prestígio. Né? Agora, o fato de que os estatutos sociais não deixam de atuar aí. Tá? Os estatutos sociais não deixam de atuar, e isso já implica em que os objetos não tenham apenas uma existência em si, eles tenham um valor em si, eles têm um valor que é consoante também com as partes que interagem na relação com esse objeto. Tá? Porque, por exemplo, na questão específica, né, de contrair uma dívida no momento em que um bem é abundante, né, ou não é abundante. Né? Ora, eu acho que essa questão, por exemplo, tem diretamente a ver com as hierarquias sociais que diferenciam a aristocracia dos camponeses. Né? Os senhores, a rigor, a todo tempo, dispõem das suas dependências relativamente plenas desses bens em questão. Tá? Ao senhor não lhes falta o bem em questão, porque é um bem que ele apropria regular e sistematicamente. Tá? Portanto, não há, no caso dos senhores, em tese pelo menos, ausência, escassez do bem em questão. Tá? Os senhores estão sistematicamente, digamos, bem dotados dos bens a que a gente está se referindo. Né? E agora, em outros níveis sociais, por exemplo, nas relações entre os camponeses, a coisa já toma uma outra dimensão. Né? Porque a escassez desse bem ela é relativamente recorrente entre o campesinato. Né? Para além dos momentos mais extremos de fome, você tem momentos do ano em que, literalmente, as dependências camponesas se veem bastante reduzidas, tá? Desses bens disponíveis, né? No inverno, no final do inverno, coisa do tipo. Né? Portanto, acho que a oferta e procura, a disponibilidade maior ou menor de um bem, né? Impacta na sua definição como bem de prestígio, já atua. Né? E, portanto, já dá a dinâmica do valor desse bem uma configuração particular. Agora, o estatuto social segue agindo, né? Segue atuando aí. E né, quer dizer, chancelando também os bens, né? Carimbando os bens e intervindo no valor que esses bens possuem também, né? Não, eu entendo isso, Mário, mas é uma questão de ênfase que para parecer para mim, entendeu? Uma questão de ênfase do quanto que ele destacou um dado aspecto e aqui parece que esse aspecto fica um pouco subsumido, fica um pouco secundarizado, né? Sim. E aí a impressão que me dá é de que essa complexidade que ele estava dando dessas relações sociais, ela fica um pouco fragilizada pelo quanto que isso estaria sendo regido por leis leis do mercado que seriam transhistóricas ou ahistóricas, enfim, que existiriam desde o começo da humanidade até hoje. Eu também não duvido que a questão da oferta da procura tenha um impacto. A questão é o quanto que, na primeira parte, ele pareceu dar um destaque maior aos aspectos daquelas sociedades, enquanto que aqui ele parece dar muito mais ênfase nesse outro aspecto que é de uma lógica que seria universal. É só essa questão de ênfase que me chamou a atenção aqui, o quanto que ele destaca a questão da oferta e da procura nesse caso. Para explicar a relação de juros, né? O próprio termo juro, eu acho um termo peculiar dele escolher para usar, sabe? Não sei se seria a opção que eu faria. Parece uma escolha muito... Não parece um termo que
talvez ele estivesse tentando fazer um paralelo para tornar mais familiar para nós, mas eu não sei o quanto essa familiaridade torna a coisa um pouco desconfigurada. Não sei, fiquei com essa sensação também. Eu queria destacar uma passagem aqui na 353, que remete a alguns tópicos que a gente discute também pelo menos dentro do nosso grupo, era objeto de estudos muito recorrentes, né? O primeiro parágrafo da 353. Dá tempo ainda? Dá, a coisa do Estado, né? E o que vem na sequência também, né? Porque ele diz no parágrafo anterior, finalizando o parágrafo anterior, ele faz uma citação, não sei como é que diz isso aí, se é Quiguin, o autor, né? E ele citando esse autor, ele destaca: a riqueza parecia ocasionalmente consistir na acumulação de bens ou obrigações por um homem, de modo que a comunidade inteira é dependente dele, às vezes por suas distribuições luxuosas, de modo que todos estivessem em dívida com ele. Na verdade, eu queria primeiro me concentrar nessa referência. Para mim era essa citação. Tá? O que me chamou a atenção dessa citação aí? Que não é dele, tá? É de um tal Quiguin, sei lá como é que fala isso. Mas o que me chamou a atenção aqui é esse começo. A riqueza parecia ocasionalmente consistir, porque é muito semelhante ao início da primeiro parágrafo do Capital, né, em que na sociedade burguesa o valor parece consistir, né, não, a riqueza parece consistir no acúmulo de mercadorias. Né? E aí, vejam, no Capital ali, esse parece, né, eu me lembro que às vezes eu dava um curso que eu tratava disso, eu perguntava aos alunos, nessa frase, o que era mais importante, e em geral se destacava várias coisas, menos o parece, né? Mas que era a palavra mais importante ali para tratar do método de Marx. Né? Parece não é necessariamente. Né? Então a questão do parecer, né? De revelar-se à primeira vista como tal coisa, e a proposição, como no método, ele vai progressivamente desmontando, né? Refinando a análise, desmontando o parecer em benefício de avançar no sentido do ser. Né? E aí eu voltei para a questão que eu já tinha revelado para vocês. Né? Quando ele cita isso aí, o que ele está querendo dizer? Né? A riqueza parecia consistir na acumulação de bens e obrigações por um homem, de modo que a comunidade inteira é dependente dele, às vezes por suas distribuições luxuosas, de modo que todos tivessem... A riqueza parecer consistir nisso tem o mesmo sentido da riqueza parecer o acúmulo de mercadoria. No primeiro parágrafo do livro 1 no Capital, quer dizer que isso vai ser desmontado progressivamente na análise e vai se descortinar, portanto, que esse parecer, né, não era a expressão essencial do ser em questão, é isso? Essa referência vai ser analiticamente superada? Eu não sei. Né? Então, não sei que sentido atribuir aí a esse parecer. Mas, enfim, vamos em frente. Ele segue dizendo: essa situação explica que se considerassem como unidades constitutivas de um Estado, não as pessoas isoladamente, nem a terra sozinha, mas a produção. Depois de recordar que terra e trabalho geraram a riqueza da Índia e do sucesso com o qual esses recursos puderam ser comandados, e seu excedente, mobilizado e distribuído, dependeu da estabilidade de cada regime dinástico, que advertiu que seria errado, no entanto, concluir que terra e trabalho foram então consideradas unidades básicas da economia, e concluiu que na Índia, desde as primeiras evidências de que uma parte da colheita era doada para fins rituais, produzir, não as pessoas nem as propriedades, era o que importava. Do mesmo modo, no poder e dinheiro insistir diversas vezes no fato de o poder senhorial basear-se em conjunto de terras com servos capazes de as cultivar. Era o processo de exploração a determinar as células constitutivas do Estado.
E aí? Isso para mim foi um trecho que eu destaquei também, né, que eu destacando a produção como um aspecto fundamental. E aí acho que volta lá naquela questão que eu não sei se o João Bernardo usa esse termo, mas que a Ellen Wood que você mencionou usa, né, aquela coisa da soberania parcelada, né, Mário? Sim. Foi por onde eu li isso aí, a coisa desse Estado fraturado em diversas soberanias distintas, que é um caminho de explicação desse regime. E que eu acho que é o que ele vai destacar nesse volume 3, como é que essas soberanias parceladas se reunificam em estados nacionais, né? Pelo menos é a expectativa que eu tenho para o volume 3. Eu nunca li nada do volume 3 até agora. Enfim. Mas acho que é isso, é o modelo explicativo dele para o Estado medieval, que tem muitos pontos de contato com Ellen Wood. Enfim. Mais algum comentário? Pessoal Caio, Diogo, querem comentar esse trechinho que o Mário destacou para gente? Eu acho que um trechinho bem interessante. Fala, Mário. Não, se eles não... Porque assim, eu continuo aí operando nessa dinâmica do ser e parecer, né? Uhum. E aqui quando ele cita esse Key que fala, Key? Não sei como pronunciar. Q-E-A-Y. Key. Quando ele diz, ó, Key, é Key ou Key? A gente vai com o que o seu coração mandar, Mário Jorge. Key. Ele advertiu que seria errado, no entanto, concluir que terra e trabalho forem então consideradas as unidades básicas. Que então, quer dizer, concluir que terra e trabalho foram considerados as unidades básicas, ou seja, que os indianos tenham considerado que a terra e o trabalho eram as unidades básicas. Se concluiu que na Índia, desde a primeira evidência de que uma parte da colheita era doada para fins rituais, produzir era o que importava. Eu continuo nessa tentativa de entender aqui o que é, entendeu? Uhum. Ser e o que é parecer. Tá? O parecer para mim é o ritual, e o ser aqui é o aspecto produtivo. A coisa ritualizada. Não, mas é a posição que ele está assumindo, entendeu? Sobre que ângulo ele está abordando a questão, né? Sim, sim. Eu acho que aí implica muito daquela coisa que você falou, Mário, do contexto de produção desse texto, né? Que as ideias parecem um pouco desamarradas às vezes, né? E quando a gente compara com Poder e Dinheiro, que foi um troço tão bem costuradinho, né? Às vezes eu tive dificuldade de acompanhar o raciocínio aqui nesse texto. E numa passagem, aqui ele cita o Poder e Dinheiro, né? Sim, textualmente, sim. Porque, por exemplo, aqui nesse fecho que ele dá esse parágrafo, né, o Alain Guerreau assinaria embaixo, porque é a proposição da Alain Guerreau da relação de domínio, né? Para a qual ele refuta, inclusive, outras nomenclaturas, insiste em domínio, porque domínio traduziria uma unidade indecifrável, né? uma unidade inquebrantável que envolve homem e terra, poder sobre terras e homens. Tá? E o domínio expressaria a unidade fundamental entre esses dois elementos, que não podem ser dissociados. Né? Portanto, a perspectiva aqui, né, do poder senhorial baseado num conjunto de terras, mas não só terras. Terra com a força de trabalho indispensável à produção. Né? E aí eu tenho plena concordância com o fecho. Era o processo de exploração e determinar as células constitutivas do Estado. Uhum. Mas não sei o que acha o Caio e o Diogo. Concordo, Mário. Nessa Caio quer falar alguma coisa? Fala, Caio. Não. Eu ia falar que eu acho que, de fato, o que ele está afirmando aqui, que é a posição dele, é que o poder senhorial se baseia em conjuntos de terras com os servos capazes de as cultivar. Ou seja, está concordando aqui que... Cadê?
que é errado concluir que terra e trabalho foram as unidades básicas da economia, talvez considerados, não sei se foi uma questão de tradução, mas eu acho que aqui é irrelevante o considerados no sentido de ser um equívoco dos indianos daquela época. Quer dizer, eu acho que ele está partindo do princípio que terra e trabalho isoladamente não são unidades constitutivas de um Estado, e o que é, de fato, é a capacidade de conjugação desses dois, de cultivar, né? Ou seja, conjuntos de terras com os servos capazes de as cultivar, que seria essa unidade. Pessoal, não sei se a gente ainda pode se alongar muito. Eu ia sugerir que a gente deixasse para a próxima reunião outras questões, que já são 6h10 e hoje a gente tem um prazo um pouco mais corrido. Bom, então você está uma hora atrasado. Desculpa, eu estou uma hora no horário oficial de Mato Grosso. Mas sim, já são 7h10, perdão, são 7h10 e hoje a gente tem um horário um pouco mais corrido. Então, pessoal, a gente retorna na próxima semana, mas a gente vai adotar um novo horário por conta de questões da agenda aqui do grupo, e a gente vai retornar a partir de semana que vem, às sextas-feiras, a partir das 3 da tarde, se eu não estou enganado. Isso. Então, sexta-feira, 3 da tarde, horas. No horário de Brasília, 15 horas no horário de Brasília. Tá bom, pessoal? Então, prazer revê-los, prazer estar aqui com vocês, Mário, Caio, Diogo, e a gente se vê na próxima. Prazer inenarrável, prazer inominável. Inominável me remete a coisas que eu não quero lembrar. Enfim. Valeu, pessoal, até logo. Tchau, tchau. Valeu, rapaziada. Aquele abraço.